Então bora dar continuidade à leitura comentada do livro dos proto-austríacos da Menger, a leitura comentada especial aí que eu estou fazendo no final do ano, lançando aí para vocês. Hoje o assunto do vídeo será o capítulo 2, que é o pensador Salustio Bandini, de 1667 a 1760, o período que ele viveu. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos a ele. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E o vídeo de hoje dá continuidade à série especial que eu estou fazendo, a leitura comentada do livro dos proto-austríacos da Menger, aqui no canal. Trata-se de um especial de final de ano, então quando você estiver vendo esse vídeo significa que eu estou de férias, então acompanhe aí a leitura comentada desde o começo. Se é seu primeiro vídeo aqui no canal, primeiro eu peço para que você se inscreva no canal, isso é muito importante e ajuda a engajar o canal e engajar os próximos vídeos. Mas eu não recomendo que você assista esse vídeo aqui. Eu recomendo que você vá aqui na descrição, tá aqui o link da playlist da leitura comentada, que aí você vai lá e se inteira desde o primeiro vídeo. São 4 vídeos do primeiro capítulo e esse será o 5º vídeo da série, que será do capítulo 2 do pensador Salustio Bandini. Desse ponto em diante, todos os pensadores basicamente adotam um capítulo. O primeiro capítulo é mais geralzão, eu condensei a introdução em uma parte 1 do capítulo 1, né, no caso. E aí depois tem mais pensadores, fala sobre mais gente. Aqui começa a ficar mais, tipo assim, cada pensador é um capítulo, até o capítulo 12, que é, spoiler, o capítulo do Karl Menger. Então serão mais 11 pensadores, um em cada capítulo, né? Basicamente isso. Vamos começar aqui então, sem mais delongas, a introdução do capítulo, né? Que se trata, tópico 1, introdução. Vamos ver aqui quem que é Salustio Bandini, para quem não conhece, eu também não conhecia esse pensador, então é bastante interessante porque o professor Ubiratan Giorgioli faz um brilhante trabalho em pegar gente que a gente nem sabia quem era, mas quando você vai ver, você fala, esse cara realmente é bastante austríaco na forma como ele analisa a economia. Mas vamos lá. Tópico 1, introdução. Para quem estiver acompanhando, lendo junto aqui, está na página 115, tá? Para quem quiser acompanhar, quiser saber de onde que eu tô. Na Piazza Salimbeni, na cidade italiana de Siena, região da Toscana, há uma importante estátua de Salustio Antonio Bandini. Quem foi ele? Apenas um religioso interessado na economia e administração? Fundador da Biblioteca Comunale de Siena? Só um aristocrata dentre tantos outros da sociedade senesa? E na teoria econômica, um proto-austríaco ou, se tanto, um fisiocrata? Em que medida? Qual a sua contribuição para a ciência econômica, para a política, o direito e a moral? Por que Bandini permanece ignorado até hoje fora de seu país? E mesmo, podemos dizer, lá, fato que nos levou a encontrar grande dificuldade para preencher a estrutura deste capítulo? E por que, dentre os economistas austríacos conhecidos, apenas Karl Menger faz referência elogiosa a ele em uma nota de rodapé no 8º capítulo de seu Principles, dedicado à moeda? Principles é o livro Principles of Economics. Um dia eu vou trazer a leitura comentada desse livro para o canal, tá? Então, se você quer ver isso aí, se inscreve. Mais um motivo para você se inscrever. Este capítulo procurará responder a essas perguntas e, ao mesmo tempo, ao respondê-las, apresentar um importante economista do século XVII que, infelizmente, permanece quase que absolutamente desconhecido pelos economistas. E realmente, esse pensador aqui, o Salustio Bandini, eu não conhecia, realmente nunca tinha ouvido falar dele, assim, outros pensadores desse livro, Cantillon, Say, Bastiat, cara, a gente ouve falar direto, mas Salustio Bandini, esse aqui o professor foi uma pesquisa bem alternativa, bem, sabe, fora da caixinha. Então, ficam meus elogios aí pro professor Ubiratan Giorgioli, não sei se ele tá vendo a série, eu tô marcando ele em todos os vídeos, né, todo post no Instagram, tô lá, professor Ubiratan Giorgioli, então não sei se ele vai ver, né, mas se estiver vendo, professor, muito obrigado, o senhor foi brilhante nesse livro. Mas vamos lá. Para Beccarini Crescenzi, em uma velha biografia publicada na Itália, em 1877, Salustio Antonio Bandini, natural de Siena, começou a vida optando pela carreira militar, mas depois resolveu retirar-se para o campo, trabalhar na agricultura e dedicar-se aos estudos. Aos 28 anos, em 1705, tomou as ordens sagradas e se tornou arquidiácono em 1723. Foi presidente da Academia de Fisiocritici, acho que é assim que se pronuncia, Academia dos Fisiocratas, basicamente. E também se dedicou à literatura e pronunciou vários discursos na Academia degli Intronati. Eu estou me controlando aqui para não falar com sotaque meio italiano, idiota, mas enfim. É porque eu adoro a Itália. E
Antes alguém fale, você tá sendo xenófobo, fazendo estereótipo italiano. Eu sou de família italiana, então não vem encher o saco não, tô no meu lugar de fala. Em 1737, escreveu seu famoso discurso econômico sulla Maremma Senense, mas eu não falo italiano, sou um italiano poser. A Maremma é uma grande região geográfica que inclui a Toscana e o Lásio e uma saída para o Mar Tirreno e o Mar da Ligúria. Seu discurso, acho que é assim que se pronuncia, oferecido em manuscrito a Francesco III, 1698-1780, o Grão-Duque da Toscana, em 1739, foi impresso apenas em 1785 em Florença e depois reeditado pelo Custode, em Milão, em 1803, em sua coleção Economistici Classicisti Italiani, acho que é assim que se fala, no primeiro capítulo da parte dedicada aos economistas modernos. O texto mais completo sobre Brandini é o de Mario Mirri, publicado no Dicionário Bibliográfico degli Italiani, em 1963, na língua de Dante Alighieri, 1265-1321. Os demais que podem ser encontrados na internet são tanto superficiais, a não ser, obviamente, o próprio discurso econômico sulla Maremma Senense de Bandini. Então, o próprio texto dele está disponível na internet. Eu vou ver se eu acho uma versão dessa em português ou alguma coisa, mas se eu não achar, eu vou deixar na descrição aí em italiano mesmo, porque é o que tem. Este capítulo nada mais é do que um survey, uma visão panorâmica do que não se pretende exaustiva, do texto de Mirri, que, por sua vez, também é um resumo de outros trabalhos, sem que por isso deixe de ser muito bom, e do discurso de Bandini, com alguns acréscimos de outros autores. Território muito extenso, declinante para o mar ao longo das últimas colinas ao sul, mas muito pouco povoada, a Maremma tinha passado por um forte processo de declínio econômico e de degradação física. Córregos e rios muitas vezes invadiam as terras ao redor, formando áreas de água parada e podres, enquanto à medida que a geografia descia em direção ao mar, os pântanos iam se tornando mais extensos. Dividido em muitas grandes propriedades que pertenciam à família de aristocratas senense, a entidades religiosas, instituições de obras de caridade, comunitárias e governamentais, era administrada de acordo com o costume antigo, com recursos da FIDA e das terratici, acho que é assim que se pronuncia também. A primeira era uma prestação paga pelos pecuaristas, principalmente pelos pastores, para que pudessem conduzir seus rebanhos naquelas passagens naturais, antes que o calor e as doenças os atacassem impiedosamente. E os terratio eram pequenas taxas proporcionais à quantidade de grãos semeados, pagos pelos agricultores que cultivavam trigo, utilizando mão de obra do caporale, algo como trabalhadores informais que ganhavam salários mais baixos. Nas zonas montanhosas mais distantes da Toscana, trabalhando na semeadura no outono e na colheita no verão. Pastores e trabalhadores agrícolas, naquelas terras desabitadas, abandonadas e sempre ameaçadas pelas doenças produzidas pelas águas pantanosas, frequentemente adoeciam e muitos morriam, mesmo depois de voltarem às suas casas nas montanhas. Os fazendeiros poderiam obter bons preços para seus grãos, ou vendendo-os no local ou a mercadores estrangeiros que chegassem às praias de Maremma. Os proprietários, ou seja, a maioria da aristocracia de Siena, com os rendimentos a partir do FII de Terracite, viviam fora da competição que se dava em suas terras, entre agricultores, pastores e principalmente fazendeiros. Naquele famoso ensaio, Bandini observou a utilidade que o grão-ducado de uma recuperação da Maremma senesa, mas percebeu o fracasso da empreitada das obras que propunham caso não fossem removidos os obstáculos morais e econômicos da região. Assim, argumentou que quanto mais simples e em pouco número fossem as regulamentações do Estado, mais úteis seriam as leis econômicas naturais e, portanto, maior o desenvolvimento da economia, que deveriam ser abolidos os impostos opressivos e as regulamentações governamentais sobre os preços, que a falta de liberdade no comércio e na indústria causava fome, que rapidez e facilidade de comércio e não a abundância de dinheiro é que são os fatores da riqueza de um povo, que um único imposto seria mais fácil de aplicar e custaria menos do que muitos, e que esse único imposto deveria ser cobrado sobre a terra. Então, assim, ele não era um libertário, né? Ele defendia a cobrança de imposto, o imposto sobre a terra, mas nota que ele já tinha muitos insights aqui importantes, que é, tipo, não adianta você ter uma trolha de dinheiro, lá, sei lá, você tem, vou dar um exemplo extremo aqui, você tem 20 milhões de dinheiro qualquer, pode ser real, dólar, peso, enfim, só que você está numa ilha deserta e não tem mais ninguém com você, e aí, você vai fazer o que com esses 20 milhões? Provavelmente você vai acabar queimando eles para poder virar lenha para você se aquecer, porque se você não tem com quem trocar dinheiro, não tem como pagar e receber bens, você não tem dinheiro, você tem só papel, basicamente. Então, é mais importante você ter bens do que você ter dinheiro. No sentido assim, ter a disponibilidade de bens para você poder trocar por dinheiro, né? Melhor formulando a frase. Então,
O cara já no século XVII já tinha percebido isso. Então, pontos para o Bandini, um pensador bastante inteligente. E até essa defesa dele aqui sobre imposto, do ponto de vista econômico, assim, não entrando na ética do imposto, que imposto sempre é roubo, realmente é mais fácil você cobrar um único imposto sobre a terra do que você ficar cobrando vários impostos, porque há uma facilitação da cobrança, basicamente. Mas vamos lá. Suas máximas, negligenciadas por Francisco III, inspiraram mais tarde a política do Grão-Duque Pietro Leopoldo, 1747-1792, da Toscânia, o futuro Leopoldo II, e a situação econômica da Maremma veio a ser parcialmente solucionada, depois que o Grão-Duque encaminhou um relatório favorável às propostas de Bandini ao matemático Leonardo Ximenes, 1716-1786, determinando a este que estudasse os problemas hidrostáticos característicos daquela área senesa. A Maremma, como escrevemos linhas atrás, é uma área pantanosa, localizada ao longo da costa, onde as águas não podem descer até o mar porque grande parte das praias fica bem afastada, praias fechadas por penhasco e de marés não regulares. Leopoldo II merece ser citado como exemplo claro de governante esclarecido, um reformador, e suas reformas distinguiram-se por seus efeitos práticos. Em sua obra de reforma, aproveitou funcionários importantes e começou a política liberal proposta por Bandini, fazendo publicar seu discurso e promovendo a sanitarização das zonas pantanosas de Maremma e Valdichiana, e promovendo o desenvolvimento da Academia de Georgofilia. Introduziu a liberdade no comércio de grãos, removendo as restrições seculares que bloqueavam as culturas cereais, e promoveu, depois de tantos séculos, a liquidação das guildas, associações de origem medieval que, em certos países europeus, agrupavam indivíduos com interesse comum, tal como mercadorias, artesãos e artistas, com o objetivo de proporcionar assistência e proteção a seus membros. Basicamente era uma espécie de cartel, que tinha, as guildas eram o que a gente chamaria hoje de cartel, monopólio, enfim, essas coisas. O principal obstáculo ao desenvolvimento econômico e social da atividade industrial. Resumindo, um sindicalismo ou pré-sindicalismo. Em seguida, introduziu a nova tarifa aduaneira de 1781, que abolia diversas interdições, foram substituídas por tarifas protecionistas, porém estabelecidas em níveis muito baixos em comparação com aquelas até então em vigor. A reforma do sistema fiscal, aliás, foi realizada por Pietro Leopoldo desde os primeiros anos de seu reinado. Em 1769 foi abolido o appalto generale, contrato geral em que uma das partes, o appaltatore ou contratante, assume, com a organização dos meios de gestão necessários e ao seu próprio risco, a obrigação de cumprir, a favor de outra pessoa, o comitente ou apalpante, diretor ou contratação, determinada obra ou serviço, e começou a coletar impostos diretos. Mostrou-se, porém, em dúvida entre a política de Angelo Tavanti, 1714-1782, que até 1732, mediante o catastro edilício, um registro de imóveis formado por um conjunto de documentos, mapas e atas que descrevem o imóvel, indicando os locais e limites, nome dos proprietários e rendas, a partir do qual eram calculadas taxas e impostos pela Conservatória do Registro Predial, o qual, após a morte de Tavanti, em 1782, pretendia tirar a propriedade da terra como base da medida de tributação. E B, a de Francisco Maria Gianni, 1728-1821, seu maior colaborador a partir daquele momento, que consistia em um plano para eliminar a dívida pública através da venda dos direitos fiscais que o Estado tinha sobre a terra de seus súditos. Porém, a reforma mais importante introduzida por Pietro Leopoldo foi a abolição dos últimos retalhos medievais legais. E uma só penada aboliu o crime de lesa majestade, o confisco de bens, a tortura e, mais importante, a pena de morte, mediante a aprovação de um novo Código Penal em 1786, que ficou conhecido como a Reforma Criminal Toscana ou Leopoldina. A Toscana foi, então, o primeiro estado do mundo que adotou os princípios do Cesare Beccaria, 1738-1794, o mais importante jurista iluminista italiano, que em sua famosa obra Dei Delitti e delle Pene, dos delitos e das penas, de 1764, invocou precisamente a abolição da pena capital. Feita essa pequena digressão ilustrativa, voltemos a Bandini. Então, nota aqui que ele teve um grande impacto, né, na sociedade da época em termos de reforma, de economia e toda essa parte jurídica, né? Então, meio estranho ele ser ignorado realmente. O professor faz esse ponto no começo do livro, né? Que ele fala, pô, mas por que esse cara quase não é conhecido? Meio inexplicável mesmo. Espero que essa obra tenha ajudado o Salustio Bandini a ficar mais conhecido, né? Porque o cara realmente teve uma importância bem grande, né? Como dá pra ver aqui. Mas vamos seguir aqui.
A posição social que alcançou, portanto, fez com que ele passasse a ser convidado a participar dos problemas da aristocracia de Siena e a aceitar também as obrigações e deveres de sua condição. Imediatamente após sua formatura, teve a oportunidade de viajar a Roma e Mantua, chamado a atuar juridicamente em difíceis processos de herança comuns naquela época. Adquiriu, portanto, um grande sentido prático e possuía a qualidade de saber usá-lo em equilíbrio com seus conhecimentos, que o fez ganhar fama como organizador e administrador de propriedades. Então, nota, ele tinha a experiência acadêmica, né, porque ele era um estudioso, como foi colocado na página anterior, que ele saiu para estudar e tal, e depois ele começou a executar uma coisa mais prática, então ele ficou notório nas duas áreas, né, então ele tinha uma certa reputação. Como membro da igreja, combinou em sua vida o profundo sentimento de caridade com o espírito de sensibilidade prático, organizacional e cultural, em uma perspectiva bastante moderna para sua época. Arquidiácono, amigo, colaborador e conselheiro do arcebispo, Bandini alcançou uma posição de realce no mundo escolástico de Siena. Era membro de uma família influente relacionada com a melhor aristocracia local e, como tal, não podia deixar de dar atenção aos problemas gerais de Siena que, por ambos os lados, como religioso e economista, o tocavam. A chegada a Siena, em 1717, de Violante Beatrice de Baviera, 1673-1731, deu um pouco de esperança para aqueles que permaneceram fiéis à tradição republicana e desejavam dotar Siena, pelo menos, de uma maior autonomia política e administrativa. Grande parte do mundo das grandes famílias de Siena foi consolado. O pai e a mãe de Bandini foram empregados na corte de Violante Beatrice, 1673-1731, e ele próprio colaborou com aquele novo experimento administrativo, talvez esperando pela aceitação das propostas que já tinham sido levantadas em Magistrato da Abundância, favoráveis a substituir os funcionários demasiado impessoais da aristocracia local. Mostrou sempre amor claro pelo conhecimento e grande interesse de seguir, com sensibilidade e cuidado, o movimento intelectual contemporâneo. Quando, como um canônico, queria que fosse organizado o arquivo, salvando-o da dispersão e impedindo a destruição de antigos códigos e manuscritos espalhados por toda a cidade, levou em conta os ensinamentos do amigo Benvogliente, acho que é assim que se fala, que o inspirou em relação ao respeito aos monumentos antigos e incentivou seu interesse na pesquisa histórica erudita. Então, resumindo aqui, ele basicamente não aceitava que a galera destruísse textos históricos antigos, o que... Cara, se essa galera da antiguidade tivesse noção da desgraça que é isso, ficar destruindo texto, essas coisas, eles não fariam isso, porque quantos textos, talvez originários, que a gente não tem acesso, que poderiam ter insights brilhantes sobre alguma área do conhecimento, a gente não tem acesso, porque a galera queimava texto, destruía as coisas, enfim. Espero que esse costume seja abolido para sempre. Na constituição de uma biblioteca pessoal muito bem equipada, em que gastou recursos à prebenda de arquidiácono, com cuidados na pesquisa e na compra de livros, expressou claramente seu desejo de oferecer a todos uma informação cultural ampla e aberta, que fosse da história eclesiástica à erudição histórica antiga, mas também a textos importantes da filosofia moderna, trabalhos científicos de geometria, matemática e física, com textos da tradição de Galileu Galilei, 1564-1642, e Isaac Newton, 1643-1727, aos principais volumes do Justnaturalismo e das relações entre Igreja e Estado, aos mais recentes contributos para as ciências humanas e direitos civis, especialmente os econômicos, com livros de John Locke, Ferdinando Galliani e Pierre Lapesante de Bousquebert, é assim que se fala, enfim, 1646 a 1714. Então ele era um contemporâneo do Locke, pelo menos chegou a ler a obra do Locke, né? Convencido da utilidade da difusão e da colaboração das instituições culturais modernas, Bandini comprometeu-se a promover a retomada da investigação científica e a criação de um ambiente de discussão e de troca de ideias, manifestando o desejo de reconstruir a Academia de Physiognosie, inativa há pelo menos 20 anos. E quando enfim foi reaberta, em 1759, sendo ele já então octogenário, aceitou o convite do príncipe e pronunciou 2 discursos em que tentou usar a linguagem mais atualizada possível, em um ambiente onde os alunos mais jovens e colaboradores então se ressentiam claramente do conhecimento das características mais gerais do iluminismo. Então ele basicamente restaurou a academia, né, de discussão, porque ele tinha essa visão no sentido de querer discutir ideias. Então ele quis que esse debate continuasse já na casa dos 80 anos, né, como colocou aqui. Então realmente o cara dedicou a vida dele a esse tipo de pensamento, de conhecimento, de busca pela verdade. Bastante interessante. Mas vamos lá, tópico 2, biografia de Bandini.
De acordo com Mario Mirri, em sua apresentação da vida de Salustio Bandini em seu dicionário bibliográfico dele Italiani, na qual baseio-me quase que integralmente para a composição dessa seção biográfica, Salustio, o terceiro filho de Patrizia e Caterine Piccolomini, nasceu em Siena no dia 19 de abril de 1677. Nossa, eu sou do dia 20. Aliás, do dia 13. Quase que ele nasceu na mesma data que eu. Então, segundo aquela bobeira de signos hereditários também. Mais uma coincidência entre nós. Os Bandini eram senhores de Castiglioncello, originários da Massa Marítima e possuíam muitos bens nas costas do Monte Amiata. Foram admitidos na Ordem de Siena já em 1300 e no século XVI a família teria sido extinta, pois os filhos de Mario Bandini, 1500 a 1558, não tiveram herdeiros do sexo masculino. Caso o arcebispo Francesco Bandini Piccolomini, 1500 a 1588, irmão de Mario, não tivesse adotado, deixando de todos os bens Fedro Bardi, filho de Berenice, a esposa de Alfonso Bardi e filho de Mario. É pertinente observar que essa decisão da adoção de Fedro Bardi e a continuação do sobrenome Bandini, atravessando gerações até chegar a Salustio, foi ligada a momentos centrais da República de Siena. Foi conferida à família Bandini, nos anos 500, a Ordine del Monte del Popolo. Mario Bandini tinha sido chefe da facção popular e capitão do povo, e o arcebispo havia participado com destaque da luta política interna senesa e da defesa vigorosa da República de Siena contra Cosimo I, 1519-1574, e Carlos V, 1500 a 1558. Francesco Bandini Piccolomini, que se refugiou em Roma depois de ver morrer nos próprios braços o irmão Mario Montalcino, talvez tivesse a intenção de confiar a Fedro a tarefa de perpetuar não apenas o sobrenome da família, mas também a sua tradição de ataques da liberalidade republicana em Siena. Salustio conhecia essa tradição de sua família. Difícil dizer o que pensou quando, em seus últimos anos, legou por fideicomesso, disposição testamentária, Bardi como seu descendente. Claro que, em parte por conexão com a aristocracia republicana, e aqui está entre aspas, da Siena tradicional, Salustio formulou em várias ocasiões um programa de autonomia administrativa defendendo que, contra os funcionários grão-ducais estranhos ao Estado senense e forçadamente incompetentes, havia necessidade de a cidade recorrer aos serviços de magistrados de seu território e de representantes das grandes famílias locais. Bandini era também aparentado, pelo lado materno, com Piccolomini, que era, por sinal, o aristocrata mais influente de Siena. Seu tio, Mario Piccolomini, foi capaz de ter alguma influência em seu desenvolvimento intelectual pela notoriedade que tinha adquirido como erudito, porém muito mais importante foi a influência que recebeu de outro tio, o cavaleiro Francisco Piccolomini, a quem era bastante ligado e que também tinha alcançado uma posição política proeminente. Então ele não era só de certa forma, um qualquer, assim, um ralé, ele tinha uma descendência aristocrática ali, galera em altas posições, então talvez isso tenha ajudado ele um pouco na carreira dele. Né? Sabemos pouco a respeito de sua primeira educação, formação e maturação intelectual. Sabemos, isso sim, que Salustio viveu em um período caracterizado pelo aumento da propagação das ideias dos modernos e do novo espírito científico, através da predominância de estudos tradicionais e eruditos por um lado, e o estudo jurídico com base no justnaturalismo de outro, até as controvérsias religiosas e a ascensão final de uma orientação cultural do tipo iluminista. Pelas leis da primogenitura, Salustio teria sido excluído da sucessão da maioria dos bens de seu pai. Foi, portanto, podemos imaginar, difícil decidir que tipo de educação seria adequada para ele e realizar a melhor escolha profissional. Depois de receber dos jesuítas sua educação básica e ter sido enviado para o Colégio degli Ardenti de Bolonha e a Academia Reale de Turim, sua família o fez frequentar a Academia Senese degli Aristiati, acho que assim se fala, onde estudavam jovens da nobreza. Então, de novo, ele era um nobre, não era um plebeu. Matriculado mais tarde na Universidade de Siena, obteve, em 1699, as laureas de Filosofia, Direito Civil e Canônico, tornando-se parte do Colégio Legale Senense e sendo nomeado professor de Direito Canônico na Sapienza. Bandini foi muito amigo do famoso estudioso senense Uberto Benvoglenter, 1638-1733, que admirava o estilo oratório de seus discursos. Isso teria contribuído para incutir o amor pelo estudo acadêmico da história. Ademais, por ocasião de seus estudos religiosos, isso também deve ser levado em conta na sua preferência por colocar em segundo plano as construções dogmáticas, optando pelo estudo das verdades morais do cristianismo e da fé, indo da história da Igreja desde suas origens, a concentração no exame das Sagradas Escrituras, aos escritos dos padres da Igreja e à história dos concílios. Na verdade, ao escolher os livros para sua biblioteca, Bandini procurou dotá-la também de escritos que fossem de um acentuado caráter contrário ao Concílio de Trento, e quando estava quase cego,
queria que seu secretário Giuseppe Ciarec, 1724-1804, fosse dispensado da congregação do índice para que ele pudesse ler livros sobre a história eclesiástica, inclusive os proibidos. Ele também conheceu Girolamo Gigli, 1660-1722, e mostrou estima por aquele estudioso que, apesar ou por causa do seu temperamento, representou para ser um momento de atitudes abertas e interesse de culturas modernas. Já estava com 24 anos quando, de repente, decidiu abraçar a vida eclesiástica. Seguramente, Sallusto era um jovem feliz e alegre. No entanto, preferiu a própria consciência optar por uma condição de vida que, além de garantir-lhe capacidade de manter vivo seu interesse nos estudos e nos movimentos culturais contemporâneos, também lhe permitiu alcançar uma posição social invejável, na qual pudesse dar vazão aos seus numerosos e fortes talentos e às práticas organizacionais de cunhos administrativos que sempre o atraíram. Tornou-se subdiácono em 1702, diácono em 1703, sacerdote em 1705, cônego metropolitano em 1708, monsenhor em 1713 e arquidiácono em 1723. Então, em 21 anos, ele saiu basicamente do baixo clero, do subdiácono, para o arquidiácono, o líder, né? Uma ascensão bastante notável. Adicionalmente, também propôs uma reforma dos exames prestados pelos estudantes para receberem bolsas, estabelecendo um projeto que substituía as provas puramente mnemônicas e gramaticais por outros que se avaliava a capacidade de escrever textos em italiano atual e latim clássico e adquirir conhecimentos de lógica, geometria e física mais amplos, que mostrou sua preocupação quanto a valorizar prioritariamente a cultura e a inteligência dos jovens. Morreu em sua amada Siena, com 83 anos, no dia 18 de junho de 1760. Essa é basicamente a biografia do Bandini. Agora vamos entrar aqui na parte do pensamento dele, né, ver o que ele pensava. Página 126 aí, que é mais ou menos na metade aí do capítulo, que vai até a página 148. Então estamos caminhando aí para a metade. Mas vamos lá. O pensamento de Bandini, tópico 3. Para compreendermos a importância do pensamento de Bandini, temos que mergulhar, embora rapidamente, no contexto econômico e político da época. A economia de Siena, formada principalmente por artesãos e pequenas fábricas, tinha regulado, como todos os municípios, o fluxo e a distribuição de grãos a preços baixos, sob a alegação, tão antiga quanto equivocada, de que esses controles de preços seriam benéficos para os cidadãos e a classe dos trabalhadores, conciliando-os com a necessidade de rendas e lucro dos proprietários e produtores. Dava aos fazendeiros liberdade para exportar grãos, mas o forçava a reservar parte de sua produção para as necessidades dos cidadãos. O que eram essas necessidades? Um político nunca explica e sempre dá errado porque, né? O professor já colocou, tão antiga quanto equivocada. Depois da submissão do Estado de Siena ao grão-ducado dos Médici, a situação havia se tornado mais difícil, já que tanto o sistema de restrição quanto a política alimentar dela pelo Magistrato della Abbondanza passaram a ser mais rígidas e executadas em função exclusiva dos interesses dos Médici, bem como as de outras grandes cidades-estados da região. Impediu-se qualquer livre comércio de produtos agrícolas e proibiu-se a exportação. Intervindo nos mercados para manter baixos preços dos grãos, o Magistrato della Abbondanza deprimiu e desencorajou a iniciativa de produtores agrícolas, em um período que, sobretudo, as atividades de artesanato estavam cada vez mais em declínio e os interesses dos Médici faziam caminhar para a posse das rendas derivadas dos bens produzidos em Siena. Então, Estado interferindo e causando bagunça numa região. Era verdade em 1700 e pouco, é verdade em 2023. Dada a situação do Estado de Siena, em que a maior parte da riqueza era produzida em Maremma, o grão-ducado foi induzido a realizar uma política de privilégios especiais, concedendo aos fazendeiros a libertà delle tracce, isso é, a liberdade de vender sem intermediários, e, portanto, inibiu fortemente qualquer comércio interno, pois os preços externos eram mais favoráveis aos produtores senenses. O Magistrato della Abbondanza, o Magistrato da Abundância, agora também firmemente organizado em Siena e ligado ao de Florença, guiado por sua mentalidade paternalista, sempre encontrou uma maneira de intervir, alegando medo da fome ou de preços muito altos, alterando significativamente as condições de mercado, chegando às vezes até a impor o fechamento das negociações entre compradores e vendedores. Uma intervenção do Estado na liberdade de comércio e propriedade privada. De novo, nada muito novo, é sempre o Estado interferindo isso. Isso é verdade em 1700 e pouco, é verdade ainda em 2023. A situação piorou com um motu próprio de 1684 de Cosimo III.
1642-1723, que, permitindo total liberdade de trate, ao mesmo tempo decretou que o magistrato da abundância poderia intervir a qualquer momento, com base na sua avaliação em torno das necessidades provavelmente de Siena e Florença. Outro motu próprio, de 1694, concedido para assegurar a perpetuidade dos 2/3, um terço era reservado apenas para o magistrado da abundância, entrou em conflito com a Lei Geral de 1697, que, reorganizando e fortalecendo o poder do magistrado, colocou uma imposição de intervir mais fortemente. O Estado se dando privilégios, basicamente. Muitos em Siena acreditavam que o declínio econômico e o despovoamento de Maremma, com sua degradação física subsequente, seriam devidos a uma política econômica incerta e contraditória que anulava, na prática, todos os privilégios, criando poucas ou muito incertas possibilidades de lucros para os fazendeiros, que foram cada vez mais induzidos a abandonar as culturas, bem como a insegurança gerada nos mercadores estrangeiros, de cujos afluxos normais para as praias de Maremma dependiam principalmente os lucros dos produtores, que passaram a agir direcionando suas mercadorias para outros destinos, ou provavelmente outros destinos que não tivessem tanta intervenção do Estado. Então, intervenção do Estado piorando a vida das pessoas. Os membros da classe dirigente de Siena concordavam que a recuperação de Maremma e da economia de Siena dependiam da segurança oferecida aos produtores de poderem obter bons preços para seus grãos. Uns assentavam a realidade do novo sistema, mas muitos retomaram a ideia de libertate deletrate, argumentando que ele beneficiaria os produtores de Maremma, de forma a evitar qualquer interferência do magistrado della Abundanza em suas ações voluntárias. O Conselho de Balia de Siena expressou esse segundo argumento seguidamente, em 1721, 24 e 31. Quando foi formado o novo governo da regência de Lorena, em 1737, o Conselho de Balia mostrou-se dividido sobre os passos a tomar, mas muitas personalidades proeminentes, sobretudo Francisco Piccolomini, que já em 1719 tinha tomado uma decisão sobre os problemas da Maremma e do Strati, levaram o Conselho a pronunciar-se favoravelmente à segunda proposta de política econômica. E aqui entra, enfim, nosso Bandini, que compartilhava as ideias de parte da classe liderada por seu tio Francisco Piccolomini em favor de uma política econômica diferente. Então ele era também, de certa forma, um reformista. Salustio tentou então divulgar sua opinião por escrito em sua Memoria sum Magistrato della Abundanza, escrita por volta de 1715 ou 16, em que denunciou o comportamento absurdo de uma instituição que, para manter os preços artificialmente baixos, desencorajou os produtores e causou a diminuição de suas receitas. Criticou os critérios que inspiraram a nomeação de funcionários, a seu ver incompetentes e insensíveis aos problemas reais da economia senense, pois eram enviados de Florença, pelo que propôs confiar a responsabilidade de tais escritórios aos membros expoentes da aristocracia local. Sem pedir a abolição do magistrado da abundância, propôs um comportamento diferente. Ele teria que primeiro garantir as condições mínimas de vida dos pobres, sem danificar os proprietários. A respeito da circulação de diversas moedas existentes naqueles tempos, em que não existiam bancos centrais nem monopólios monetários, criticou uma disposição que promulgou a proibição das moedas escassas, já que tal medida afugentava os comerciantes estrangeiros, especialmente os genoveses, das praias de Maremma. Insistiu sobre os danos que a medida provocou para os fazendeiros, impedindo a manutenção da agricultura na Maremma. Mostrou que apenas a exportação do trigo poderia fazer fluir para o Estado senense aquele dinheiro e poderia fornecer meios para pagar os tributos ao príncipe. E, finalmente, afirmou que só os lucros dos fazendeiros e, portanto, suas despesas e as de seus empregados podiam fazer circular dinheiro na região, estimular ao trabalho e todas as outras categorias sociais e assim criar condições para que todos pudessem tratar de ganhar vida. Então, assim, o argumento dele basicamente foi: se vocês ficarem parasitando a sociedade, como estava sendo feito, não vai dar certo e não vai ter parasita, vai ter sociedade para poder parasitar em primeiro lugar. Então, o argumento dele é bem lógico, né? Bem simples. Bandini retomava a tese da necessidade do privilégio tradicional em favor da Maremma, com base na constatação de que os agricultores estavam visando o enriquecimento e estimulação do Estado de Siena e de todas suas atividades econômicas, mas sustentava essa tese criticando a política econômica baseada no princípio da identificação da riqueza dos estados com a simples disponibilidade de metais preciosos e preocupado apenas em defender o valor intrínseco da moeda. Reconheceu a natureza instrumental do dinheiro com respeito aos processos de troca e dependência desses de uma atividade de produção fundamental que, se devidamente estimulada e por conta da conexão existente em todos os tipos de trabalho, asseguraria por si só a continuação normal de outros processos econômicos e, consequentemente, as condições que todos os outros grupos sociais pudessem encontrar para viver. Observemos que, em Bandini, embora ainda mercantilista,
Ele importância atribuindo a entrada de dinheiro no Estado como resultado das exportações. No entanto, baseou seu mercantilismo na promoção não tanto da produção dos promotores artesanais, mas sim na dos produtores agrícolas, a ser apoiada por uma política de privilégios especiais. Um tipo de mercantilismo atualizado na direção do protecionismo agrícola. Conciliava, assim, os privilégios a serem concedidos à classe produtora com os interesses fundamentais de todas as outras categorias, especialmente as cidades pequenas, não só através da consideração da repercussão natural dos lucros da agricultura sobre todas as outras atividades, promovendo trabalho para todos, mas também reconhecendo a utilidade da conservação do magistrato de la abundância, desde que esse funcionasse conforme sua proposta, mas ainda mantendo, além da exportação livre para os fazendeiros, toda a estrutura tradicional em função da garantia de um nível mínimo de existência para todos, a questão social de hoje chamada então de problema dos pobres e, portanto, em conformidade com essa mentalidade paternalista do ancien regime. Então, ele ainda defendia algum nível de interferência, uma espécie de welfare state ali, um estado rudimentar, enfim, ia nessa linha. E tomar um pouco d'água aí, porque muito tempo falando. 35 minutos de vídeo e ainda nem cheguei na metade. Esse vídeo vai ficar longo. Mas, enfim, como eu disse, o objetivo dessa série aqui é ficar entre 1 e meia de conteúdo. Esse aqui vai ficar mais perto da 1 hora e meia do que da 1 hora. Spoiler. O discurso Sulla Maremma de Siena, de 1737, é um escrito bem mais complexo e muito mais variado em sua argumentação. A tese básica explica o declínio de Marena, descrito no discurso em cores vivas que chegam a ser comoventes, como sendo provocado pelo desestímulo aos produtores agrícolas de quem dependia o desempenho de todas as outras atividades econômicas do estado de Siena. Portanto, mais uma vez, propõe a tradicional política de estímulos a esses produtores através de um estatuto perpétuo da liberdade do strati, que não poderia ser comprometido a qualquer ação do magistrato della abundanza. Mas dessa vez, Bandini acrescentou a sugestão da liberdade de comércio interno como maior apoio à iniciativa dos produtores, que dificilmente poderiam lidar de forma eficaz e em tempo hábil com a comercialização de seus grãos. No discurso, em primeiro lugar, Bandini combateu os adversários dessas políticas econômicas diferentes de sua mentalidade, artesãos e pessoas comuns da cidade, pequenos comerciantes ligados a eles, fossem pessoas simples, devotas e boas, fossem nobres e ricos, que defendiam através de uma argumentação paternalista um equilíbrio social já envelhecido e claramente em crise. Isso foi uma crítica precisa a alguns aspectos fundamentais do antigo regime, que se opunham às exigências objetivas que regem todos os processos econômicos e às necessidades de um território cuja riqueza e o trabalho de cada categoria social agora claramente estava dependendo dos lucros de empreendedores e, portanto, da possibilidade de que estes se sentissem encorajados em sua iniciativa a produzirem. De novo, como eu disse, o empreendedor é o centro da sociedade, né? Então, se ele não está encorajado para produzir, a galera que empreende não vai empreender, e aí, se eles não empreendem, não gera comércio, não gera riqueza, não gera emprego para a galera e todo mundo empobrece. Então, deixar um ambiente em que empreendedores possam empreender livremente é muito importante também, assim como, por exemplo, você pode olhar alguém que empresta dinheiro, um financiador, de certa forma, alguém que tem dinheiro e investe, também como empreendedor, porque ele está investindo numa ideia, ele está empreendendo naquela ideia. Não vai ser ele que vai executar, mas ele acredita que a pessoa que ele está investindo seja competente para isso. Então, importante também. Por esta razão, Bandini discutiu o conceito de fome, que tão amplamente atribuiu aos argumentos dos defensores do equilíbrio social paternalista e da política econômica tradicional, composta por muitas regras, mostrando, por um lado, que a verdadeira miséria resulta do desencorajamento da produção, enquanto a exportação livre estimula agricultores e indiretamente favorece o aumento da produção e, segundo, que fome não significa preços altos dos produtos agrícolas e que, de fato, da garantia dos lucros dos proprietários resultam estímulos para garantir toda atividade econômica em benefício de qualquer categoria social. Mais um pouco d'água aí. Importante. Observemos como, muitas vezes, as ideias erradas parecem imunes à história e como é necessária a existência permanente de pessoas com a clarividência de Bandini, cada qual vivendo os problemas de sua época, mas todos combatendo os mesmos argumentos falaciosos. Ele também mostrou que as intervenções tradicionais do magistrato de la abundanza eram inúteis ou prejudiciais, mas mesmo aqui, no entanto, não pediu a abolição do magistrado,
apenas propôs uma redução radical de sua atividade, de modo a não interferir nos processos naturais de formação de mercado e, assim, diretamente nas iniciativas dos produtores. Em linguagem moderna, Bandini defendia ali a doutrina do Estado mínimo. Então ele era o que hoje seria chamado de um minarquista. Ao propor privilégios de mercado aos produtores agrícolas, fê-lo referência ao exemplo da Holanda contemporânea, que admitiu a liberdade de comércio de grãos, apesar de ser um país com fraca produção agrícola, comercial, urbana e manufatureira, e da Inglaterra, que tinha estabelecido um prêmio sobre a exportação de trigo. Desta vez, no entanto, era mais aparente que em 1715 a 18, a orientação protecionista de Bandini, que, oferecendo a oportunidade de importar trigo para fugir da verdadeira fome, alegou ser geralmente contrário a comprar grãos de estrangeiros e revelou ainda mais sua concepção mercantilista, ao considerar como vício do século apreciar as coisas mais navegadas, criticando não só a importação de produtos agrícolas, mas também a de produtos manufaturados, uma vez que eles fazem sair dinheiro do Estado. Na verdade, ele propunha favorecer as exportações com o argumento de que esse seria o único meio de fazer afluir dinheiro para o Estado, entendido aqui como cidade de Sena, e assim de aumentar a riqueza quando faltam minas, mas insistiu sobre a utilidade dos incentivos concedidos à exportação de produtos agrícolas em comparação com o que se poderia obter com a política econômica dominante ou a cobertista, que tendia a proteger os ofícios artesanais mais antigos e a estimular a exportação de bens manufaturados. Então, mesmo ele sendo uma espécie de minarquista da época, né, meio que um anacronismo histórico, mas ainda assim ele defendia níveis de protecionismo e que é uma incoerência, né, porque ele defendia liberdade, mas também defendia protecionismo. Então você vê que há incoerência nos pensadores da época, né? Mas normal, isso é da época, a galera vai evoluindo o pensamento e ele era muito apegado a essa ideia de mercantilismo, né? Mas vamos lá. Agora se afastava da tese do metalismo que identifica a riqueza do Estado com a posse de metais preciosos, e também rejeitava o mercantilismo que estava na moda, e pretendia usar a intervenção do Estado na economia para promover as atividades industriais. Assim, sustentou um mercantilismo atualizado. Entendamos isso sempre levando em conta o contexto e o estado das artes na época que viveu, com base em uma política de protecionismo agrícola. Então, importante o professor colocar isso aqui porque tem que levar em conta o contexto histórico do autor. Bandini, apesar de ainda não admitir a possibilidade de aceitar um argumento de livre comércio, defendeu sua proposta de livre exportação de grãos, rejeitando o conceito de autossuficiência das economias agrícolas de cada cidade-estado e lançando assim as bases para chegar à aceitação das teses de livre cambismo. Ao mesmo tempo, discutiu os fenômenos econômicos com repetidas referências à natureza e às leis naturais que governam automática e regularmente os processos de produção e de troca. Nesse aspecto, foi um precursor dos austríacos. Utilizava esses conceitos de natureza e de leis naturais, que haviam surgido na mentalidade científica moderna e eram transmitidos para o estudo do direito através da doutrina da lei natural, o justnaturalismo, e sua tese de que os fenômenos econômicos procediam de forma independente, autônoma e seguindo suas próprias leis foi uma condição para o surgimento de uma mentalidade científica no estudo da economia. Enquanto, por outro lado, esses conceitos da natureza e leis naturais tiveram um papel importante nas teorias subsequentes, a fisiocrática e a do laissez-faire. No discurso, Bandini discute, então, uma proposta não tradicional de política econômica, com uma riqueza excepcional de argumentos e com grande variedade de desenvolvimentos, chegando muitas vezes a analisar os fenômenos e processos econômicos mais amplos e gerais. O toque mais forte desse trabalho, em comparação com as memórias anteriores, deriva quase que certamente da tese de Bois-Guilbert. O testamento político de Marechal de Vauban foi encontrado em sua biblioteca, e de ter repetido, algumas de suas análises e exemplos, a ideia de que a agricultura é a raiz da riqueza do Estado e a origem de todo o resto, entre aspas, da economia. A defesa de preços altos para produtos agrícolas, a polêmica contra a mentalidade paternalista favorável à proteção dos interesses dos artesãos e pessoas comuns das áreas urbanas, a ideia de que os lucros naturais dos agricultores beneficiavam toda a vida econômica do país, estimulavam todas as iniciativas de trabalho e garantiam ganhos para todos. Notemos como Mire que Bols-Guilbert, jurista jansenista e criador do conceito de economia de mercado, desencadearam uma polêmica contra a política colbertista seguida por seu país e tinha apresentado uma proposta de protecionismo agrícola, justificada do ponto de vista de um mercantilismo modernizado, semelhante ao agora reivindicado por Bandini. Além disso, também foi adversário do que sustentava a concepção de autossuficiência dos estados individuais na economia agrícola e ao uso das ideias de natureza e das leis naturais no estudo dos processos econômicos, que mais tarde desempenharam a função de renovar as teorias econômicas utilizadas no senso liberal de livre mercado.
Com efeito, ainda segundo Mihe, essa correspondência entre o discurso e os textos de Bois-Guilbert é encontrada também na tendência para enriquecer a demonstração através de considerações importantes sobre a natureza da riqueza e do dinheiro, que sempre foi importante e básica na discussão da teoria monetária. A tese de ambos de que não é a escassez de dinheiro que leva à queda dos preços, mas pelo contrário, os altos preços são causados pela abundância excessiva de moeda, com comentários que já intuíam a importância da velocidade de circulação da moeda. Isso aqui da velocidade de circulação da moeda é um conceito que diz basicamente o seguinte: o dinheiro ele não circula na economia, não circula na economia de maneira uniforme. Se o governo imprime moeda e ele começa a entregar essa moeda para o setor da construção civil, os trabalhadores do setor da construção civil de uma determinada região, eles vão receber esse dinheiro primeiro. E aí eles vão gastar esse novo dinheiro, por exemplo, comprando comida de restaurantes. E aí aquele restaurante lá da região, ele pode notar que a demanda pelo preço deles, pelo serviço deles aumentou. Então isso eleva o preço. Então e aí o dinheiro vai ficando mais caro. Aí esse pessoal do restaurante vai comprar comida para poder produzir comida, né? Aí o pessoal lá percebe que aumentou o preço. Então o pessoal do mercado também aumenta o preço. Assim, isso é basicamente a circulação do dinheiro na economia, tá? Mas isso aí pode demorar, por exemplo, a chegar, sei lá, no professores, um exemplo. Aí demora mais, mas eventualmente o aumento de preço chega. Bandini também repetiu sua crítica da identificação da riqueza como um acúmulo de metais preciosos. A definição de riqueza como a oportunidade de obter tudo o que se deseja e a observação sobre a função puramente instrumental do dinheiro, que por isso também poderia ser substituído pela moeda fiduciária, por contratos ou acordos orais ou escritos. Voltava então para a concepção de Bois-Guilbert sobre a importância do consumo, sua função em relação ao estabelecimento de preços e, sobretudo, no que diz respeito à causa da formação de riqueza de um país. Por outro lado, dessa vez Bandini completava sua proposta de uma nova política econômica com uma crítica precisa da política fiscal e das formas de administração pública em geral, defendendo teses modernas, não só contra a existência de muitos tributos inúteis ou mesmo prejudiciais para a atividade econômica, mas também contra qualquer regulação ou lei proibitiva, que atravancasse o livre intercâmbio entre os súditos e oprimisse o povo, inquietasse os trabalhadores, criando condições desfavoráveis para o desenvolvimento das iniciativas econômicas. Demonstrava a inutilidade ou a nocividade de imposto especial de consumo, de imposto sobre o sal, das proibições de armas, tabaco, dos jogos de carta, dos pregos e do ferro. Levou em conta também o fato que aquelas tantas proibições provocavam uma administração inchada e cara, por onerar duplamente pelos danos ou obstruções que causavam a livre iniciativa e pelas despesas com que os contribuintes tiveram que arcar, e causavam ainda processos contínuos, dispendiosos, longos e perigosos à ação livre de produtores e trabalhadores, concluindo com a reprovação de qualquer forma de tributação indireta. Isso aqui é importante de entender, porque quando o Estado cria uma lei, em última análise, ele está criando alguma noção de que um funcionário público vai fiscalizar aquilo e ele vai decidir se aquilo pode ser aplicado ou não. É basicamente você dar uma marreta na cara dele e falar: vai lá, marreta quem você quiser. E ele vai usar essa marreta porque é a natureza do Estado. O Estado é uma organização violenta. Então, quando ele coloca aqui que essas noções, essas tributações oneram duplamente, é correto, porque assim, você tem que olhar da seguinte forma: você precisa ter um funcionário para poder avalizar isso aumenta o gasto do Estado e diminui a arrecadação, entre aspas, porque você está restringindo a produção. Então é importante entender essa parte. Mihe, um especialista nos autores de economia daquele tempo, faz ainda observarmos que, na verdade. Aqui também encontramos a tese de Bois-Guilbert, que, aliás, tinha assumido muitas das observações sobre a política fiscal da Dix-me Royale de Vauban. Sobretudo, era própria dos escritores franceses, em particular de Vauban, a tendência para ligar o seu discurso em torno das necessidades da produção agrícola a uma crítica mais detalhada do sistema financeiro, chegando assim a dar um contributo de primeira importância para o desempenho das teorias financeiras e estabelecer critérios extremamente modernos de política tributária. Ou seja, a mesma linha de Bandini propondo um novo tipo de tributação que, como para Vauban, era uma necessidade ainda mais reforçada pela situação surgida nos mercados internacionais, uma vez que poderia fazer afluir para todas as feiras da Europa, e não apenas da África,
do Levante ou do Báltico, mas até mesmo de Virgínia e de outras terras do Novo Mundo, grandes quantidades de cereais a preço muito baixos. E pondera Mário Mirri. Esteve em primeiro plano, por isso também, o problema dos preços de custos das culturas, que não poderiam baixar se não se aliviasse os produtores de uma parte dos tributos que os sobrecarregavam. Para isso, além de propor a abolição do imposto de exportação existente, ele apelou para a criação de uma 10ª, vale dizer, um único tributo de fácil recolhimento e bem barato, para substituir todos os demais existentes no Marema, que eram muitos, inúteis ou prejudiciais. Teria esse tributo que não recair nem sobre os trabalhadores, nem sobre artesãos, comerciantes ou produtores rurais, mas apenas sobre os proprietários e em dose dupla sobre os ausentes. Nota 43, os que deixavam sua terra sem cultivo. O príncipe ganharia a mesma cifra e os súditos pagariam menos, possibilitando manter uma administração menos complexa e inchada. Teria afetado as receitas, terra city e feed, e não o capital, a terra. As ideias de Bose-Gilbert e Bandini representavam grandes mudanças e também uma grande simplificação no mesmo sentido proposto por vários escritores ingleses anteriores, como Vanderbilt e Locke, todos apontando para a abolição do ancien regime e seus privilégios inerentes. Bandini, porém, constatando com a proposta de Bose-Gilbert, propunha que a 10ª, ou dízimo, fosse concebida como um imposto de distribuição pago ao governo por cada comunidade e que os órgãos administrativos dessa comunidade tivessem a obrigação de dividir sua respectiva cota entre todos os pagadores de tributos. Como podemos ver, Bandini desejava a aplicação direta do princípio da subsidiariedade, de tintas nitidamente liberais e austríacas. Essa proposta de descentralização era a decorrência natural de sua ideia de reorganizar as administrações das cidades e estados, dando-lhes autonomia para se governarem por si mesmas, bem como de estimular o senso de responsabilidade e a iniciativa individual, além de estimular as pequenas propriedades. Por outro lado, e isso o afastou dos proto-austríacos, Bandini não era um pensador totalmente inspirado pelo princípio da inviolabilidade dos direitos de propriedade privada e liberdade da propriedade, nem tampouco estava convencido de que as relações livres entre os empregadores e os trabalhadores, regidos pela lei de mercado, resolveriam automaticamente qualquer problema relativo às condições da existência dos trabalhadores. Além disso, também continuou a fazer algumas concessões para a mentalidade paternalista, acreditando que tais propostas poderiam garantir um nível mínimo de vida para as pessoas comuns, considerando-se ainda útil a intervenção do Estado na vida econômica, quando ditada por necessidades sociais prementes ou pela intenção de criar condições adequadas para iniciar o deslanche de atividade econômica e da iniciativa dos produtores. Sem ser propriamente um proto-austríaco, creio que podemos dizer que ele foi um quase ou semi-proto-austríaco. Então vamos entrar aqui no tópico 4, que se chama Tinturas Proto-Austríacas de Bandini. Bom, então vamos lá para o tópico 4. Palavras do professor agora. Acabamos de descrever algumas características do pensamento de Bandini que, se não são suficientes para que o qualifiquemos como precursor da moderna escola austríaca, na pior das hipóteses indicam que ele foi um crítico do mercantilismo, da centralização administrativa, política e econômica, e um adepto da fisiocracia, que começava a dominar o pensamento de muitos economistas de sua época, embora o fisiocratismo fosse, digamos, bastante modernizado em relação ao original. Bandini foi, se a definição for possível, um pós-mercantilista, um fisiocrata modernizado e um semi-proto-austríaco. Então, aqui já está chegando para o final, tá aqui a gente está na página 138, vai até 148, então esse vídeo já está chegando na sua parte final. Karl Menger, considerado o fundador da escola austríaca, escreve no capítulo 8 de seu Princípios de Economia Política. Aqui, palavras do Menger agora. A mesma razão faz com que o dinheiro também seja o melhor meio para se movimentar financeiramente aqueles componentes do patrimônio com os quais o proprietário tenciona permutar outros bens, que sejam meios de consumo ou meios de produção. Pelo fato de serem comercializados primeiramente em dinheiro, os componentes do patrimônio que o indivíduo destina à permuta, por meios de consumo de que necessita, adquirem aquela forma em que o proprietário tem condição de atender às suas necessidades concretas da maneira mais rápida e segura. Também para a parte do capital do indivíduo economicamente ativo, a qual já não mais se constitui um elemento necessário à produção, a transformação em dinheiro é muito mais adequada que qualquer outra, pois cada mercadoria de outro tipo precisa primeiro ser transformada em dinheiro
para só depois disso poder ser permutada por meios de produção necessários. Efetivamente, a experiência diária nos ensina que os indivíduos de bom senso econômico procuram vender por dinheiro aquela parte de seu estoque de meios de consumo que não consiste em bens utilizados para o atendimento direto de suas necessidades, mas que consiste em mercadoria da mesma forma, tais como pessoas procuram vender por dinheiro aquela parte de seu capital que não consiste em meios de produção, para assim alcançar seus objetivos econômicos. Um exemplo aqui para ficar mais simples para vocês entenderem. O que o Menger está querendo dizer aqui? Por que o padeiro não vende o forno que ele assa o pão e ele vende só o pão? Parece uma pergunta bem idiota, mas é importante para entender esse ponto aqui. Pensa no seguinte, se ele vender o forno, a não ser que ele queira parar de ser padeiro, mas vamos colocar que ele quer continuar sendo padeiro. Se ele vender o forno que ele assa o pão, ele vai ficar sem, vai ter que comprar outro. E ele para de produzir pão. Então se ele para de produzir pão, ele para de produzir o que ele está querendo ofertar para as pessoas. Então não faz sentido. Então ao invés de vender o forno que ele assa o pão, ele vende o pão que ele assa no forno. É basicamente isso para vocês entenderem. Um exemplo besta, mas é para ficar entendido. Seguindo aqui com as palavras do Menger. E prossegue. Em contrapartida, deve-se considerar errônea a tese que atribui ao dinheiro, como tal, também a função de transferir valores do presente para o futuro. Pois, embora o dinheiro ou metal, em razão de sua durabilidade, do baixo custo de conservação, etc., possa também servir para este fim, é manifesto que outras mercadorias têm maior aptidão para isso. Com efeito, a experiência mostra que em todos os casos no quais se empregaram, como o dinheiro, não os metais nobres, mas bem de menor capacidade de conservação, estes últimos serviam adequadamente para efeitos de circulação, mas não para os fins de conservação de valores. Em seguida, remete-nos a um rodapé, que na edição em português tem o número 23, enquanto na edição em inglês leva o número 26. Transcrevo aqui a íntegra última, por ter inexplicavelmente cortado parte da nota de rodapé original na edição da Abril Cultural. Aí, nota 26. Os principais representantes dessa teoria são os grandes filósofos ingleses do século XVII. Hobbes começa com a necessidade do emprego de homens para a conservação da riqueza perecível que eles não têm a intenção de utilizar para consumo imediato e mostra como este objetivo pode ser atingido através da transformação concoctil, acho que é assim que se fala, da riqueza perecível em dinheiro metálico. Além disso, ele mostra como a riqueza pode ser, assim, gerada mais facilmente. Leviathan, A.D., Lindsay, edição Biblioteca do Everyman, Londres, 1914, página 33. Locke defende o mesmo ponto. Two Treatises of Government and Further Considerations Concerning Raising of Value of Money in the Works of John Locke. Páginas capítulo 4, página 374, 75 e seguintes. Então faz uma respeitosa referência a Bandini. Salustio Antônio Bandini desenvolve uma visão que tem suas raízes na obra de Aristóteles. Ele começa sua exposição mostrando as dificuldades das economias puras de troca, argumentando que uma pessoa cujos produtos são procurados por outras nem sempre está em uma situação na qual poder fazer uso de seus bens e, portanto, sente a necessidade de um penhor, um malevador, diz Bandini, que o comprador entregava ao vendedor como garantia de compensação futura. Para cumprir essa função, escolheram-se os metais nobres. Discursos econômicos em escritor e clássico italiano de economia política, Milano, 1803 a 5, capítulo 8, página 142 e seguintes. E completa a ilustrativa nota de rodapé. Essa teoria foi desenvolvida na Itália por Gian Maria Ortiz, della Economia Nazionale, Inti Binem, página 271 a 276, e Letteri, página 258 e subsequentes. Por Jean Rinaldo Carli, de La Origine e o Comércio della Moneta, páginas 15 a 26, e por Jean Battista Coriani, Reflexões sobre Moneta e Levera Legislatura da República Cisalpina. Aí, página 87 do livro citado. Na França, a teoria foi desenvolvida por Dutot, Reflexões Políticas de la Financière et le Commerce, deve ser assim que se fala. Aí depois, Economistas Financeiras do século XVIII, Ciclé, Paris, página 895, 1843. Na Alemanha foi revisada por T.A.H. Schumas. Aqui está em alemão, eu não vou nem arriscar. Mas é a página 48. E recentemente na Inglaterra por Henry Dunning MacLeod, Elements of Economics, Nova York, 1881, página 17 e subsequentes. Página 171, perdão. Errei aqui. Creio que neste ponto já estamos em condições de listar algumas características do pensamento de Bandini que nos permitem afirmar que foi realmente um proto-austríaco,
ou, na pior hipótese, algo bem próximo disso. Argumentou que quanto mais simples e em menor número fossem as regulamentações do Estado, melhor seria para as leis econômicas naturais funcionarem e, portanto, para ajudar os diversos agentes a progredirem na vida. Foi um severo crítico das regulamentações governamentais sobre os preços e do excesso de tributos, bem como de seu caráter opressivo. Escreveu que a fome era provocada pela falta de liberdade no comércio e na indústria, e que a rapidez e a facilidade do comércio, e não a simples abundância de dinheiro artificial, é que são os fatores de riqueza de um povo, que um imposto único seria mais fácil de aplicar e custaria menos do que muitos impostos. É claro que, ao defender que esse imposto deveria ser cobrado sobre a terra, esteve mais próximo dos fisiocratas do que dos posteriores austríacos. Porém, não devemos esquecer da época em que escreveu. Criticou a política fiscal e a administração pública, em geral, defendendo teses modernas contra a existência de muitos tributos inúteis e nocivos à atividade econômica. Também se opôs a qualquer regulação ou lei proibitiva que implicasse obstáculos ao livre intercâmbio, provocando condições favoráveis para as iniciativas econômicas individuais. Alertou para o fato que as intervenções do Estado provocavam administrações inchadas e caras, que penalizavam duplamente os indivíduos, pelos danos ou obstruções à livre iniciativa e pelas despesas consequentes sobre os pagadores de tributos, e ainda avisou que o intervencionismo gerava entraves contínuos, muito dispendiosos, longos e que tratavam a ação humana livre de produtores e trabalhadores. Demonstrou a inutilidade ou a nocividade de impostos especial de consumo, do imposto sobre o sal, das proibições de armas, tabaco, dos jogos de carta e dos pregos de ferro. Elaborou um plano para a eliminação da dívida pública por meio da venda dos direitos fiscais que o Estado tinha sobre a terra de seus súditos. Manifestou-se claramente também reprovando qualquer forma de tributação indireta. Já em 1715 ou 16, o Memória Sua Majestade La Abundanza denunciou o comportamento daquela instituição que, para manter os preços artificialmente baixos, desencorajou os produtores e causou a diminuição de suas receitas, criticou os critérios que inspiravam os funcionários, a seu ver incompetentes e insensíveis aos problemas reais da economia senense. Fez também severas críticas à política econômica baseada na identificação equivocada da riqueza dos estados-cidades com a simples disponibilidade de metais preciosos, preocupado apenas em defender o valor intrínseco da moeda. E ainda mais, reconheceu a natureza instrumental de suma importância da moeda nos processos de troca, conforme vimos linhas atrás. Formulou considerações muito importantes sobre a natureza da riqueza e da função da moeda, como a tese, que comungava com Bois Guilbert, que não é a escassez de moeda que provoca a queda dos preços, mas sim que esses preços altos são consequência do excesso de moeda em circulação. Então ele já tinha um insight ali de que o governo poderia causar inflação através da impressão de moeda, no caso, na época, a adulteração de moeda metálica. Para muitos foi o criador dos cambiais, que conhecemos hoje como letras de câmbio, que é, como sabemos, um sistema de pagamento à distância, mediante ordem de pagamento à vista ou a prazo, criado através do ato chamado de saque. Porém, séculos depois de seu nascimento, há ainda uma disputa sobre quem inventou esse sistema de pagamento. A maioria acredita que foi Bandini, mas outros atribuem a invenção a Francesco Datini, comerciante de prato, nascido em 1355, e que, por sua vez, é considerado como tendo sido o inventor do cheque. No entanto, não há nenhum indício concreto que a cambial tenha sido concebida por Datini e não por Bandini. A disputa, no entanto, não tem um vencedor certo. O Treccani fala da letra de câmbio, mas não menciona o nome de seu criador. Na Wikipédia nós podemos ler que Datini. Aí, citação da Wikipédia. É geralmente considerado o inventor do instrumento financeiro. De acordo com alguns estudiosos do período de história que viveu, seria mais correto atribuir uma ampla utilização original para o seu tempo e, portanto, moderna da letra de câmbio. E se pesquisarmos no site de Sena, a mesma ideia está associada a Bandini, definido como inventor do sistema de pagamento à distância, um ancestral da cambial. Quem nasceu em uma família italiana, como é meu caso, sabe muito bem o quanto gostamos de polêmicas. Eu, como também um italiano, sim, também sei. Sugeriu a liberdade do comércio interno. Espera aí que eu... acho que eu pulei página aqui. Não, tá certo. Me perdi aqui, foi mal. Sugeriu a liberdade do comércio interno, com apoio à iniciativa dos produtores, que dificilmente poderiam lidar de forma eficaz e em tempo hábil com a comercialização de seus grãos, reconhecendo que a riqueza depende fundamentalmente do lucro dos empreendedores e que estes deveriam se sentir encorajados em suas iniciativas. Ao reconhecer e encorajar o empreendedorismo, Bandini foi, sem dúvida, inspirado por ventos que seriam soprados, muitos anos depois, de Viena. Mesmo sem admitir a possibilidade de aceitar os argumentos do livre comércio, defendeu a livre exportação de grãos e rechaçou o conceito de autossuficiência das economias agrícolas de cada cidade-estado,
lançando assim as bases para chegar à aceitação das teses de livre cambismo, discutindo os fenômenos da economia com referência às leis naturais que governam os processos de mercado. Nesse aspecto, foi um precursor dos austríacos. Sua tese de que os fenômenos econômicos acontecem de forma independente e seguem leis próprias foi a semente para o surgimento de um método científico de estudar a economia, pois teve um papel importante nas teorias subsequentes, a fisiocrática e a do Laissez-faire. Ao propor a 10ª, concebeu-a como um imposto de distribuição que, após recolhido pelo Estado, fosse repassado para cada comunidade, e que os órgãos administrativos dessa comunidade tivessem a obrigação de dividir sua respectiva cota entre todos os pagadores. Ou seja, foi um precursor direto do princípio da subsidiariedade, tão caro ao individualismo e ao pensamento descentralizador da escola austríaca. Todo o seu discurso foi inspirado pela necessidade fundamental de liberdade, pelo desejo de garantir aos indivíduos todas as possibilidades de agirem livremente, por uma confiança inabalável na natureza e espontaneidade dos fenômenos econômicos e as leis naturais que os regem, e pela convicção de que a aceitação de suas propostas, não só de política econômica, mas também de reforma tributária e administrativa, teriam feito da Maremma uma região excepcional na Europa do Ancien Regime, que passaria a ser conhecido pelo ar de liberdade que lá poderia ser respirado em decorrência da abolição de todas as pesadas regulamentações, leis e proibições que eram comuns a todos os outros estados. Não só tinha avançado propostas interessantes da política econômica, sujeitas evidentemente ao resquício de seu tempo, mas criou uma tradição específica. Os textos dos escritores da economia mais modernos, os textos dos escritores de economia mais modernos encontraram em Bandini estímulos para uma extensão do debate econômico, contribuindo para a introdução na Itália de teses excepcionalmente modernas sobre a questão da riqueza, os fenômenos monetários, a política fiscal e a administração pública, etc. Foi um dos pioneiros a propor ideias concretas de reforma tributária e administrativa. Bandini foi um dos primeiros a golpear fatalmente o Ancien Regime e a mentalidade que o sustentava, justificando objetivamente e cientificamente os fenômenos econômicos e a força que os impelem, ou seja, a ação humana nos mercados ao longo do tempo em condições de incerteza genuína. Mas não se limitou ao âmbito da política econômica, pois esmiuçou as estruturas jurídicas e administrativas subjacentes às atividades econômicas. Em suma, indicou a necessidade de estabelecimentos de novas leis adequadas para o país a serem formuladas sob o critério de igualdade de todos perante a lei. Mais do que qualquer outro antes dele, contribuiu para que mais tarde se estabelecesse uma nova reforma política modernizadora. E chegamos aqui no último tópico do livro, desse capítulo, do livro, a parte tópico 5, conclusões. Então vamos ver o que o professor conclui aqui sobre eles. Acredito que o conteúdo exposto ao longo desse capítulo tenha sido suficiente para conferirmos com toda a justiça a Salustio Antonio Bandini um lugar cautivo entre os proto-austríacos. Considerando que ele foi contemporâneo de Cantillon, nasceu apenas uma década antes, 34 anos mais velho que David Hume, 46 anos mais velho do que Adam Smith, 50 anos mais velho do que Anne Robert Jacques Turgot, 51 anos mais velho que Ferdinando Galliani, 67 anos mais velho do que Melchior Delfico e 90 anos mais velho que Jean-Baptiste Say, não podemos ter dúvida que foi um precursor da liberdade. Só uma coisa curiosa aqui, tá? Dessa galera que foi citada, o David Hume não está nesse livro, o Adam Smith não está nesse livro, mas Ferdinando Galliani, Melchior Delfico e Jean-Baptiste Say fazem parte desse livro, tá? Então vai ser bem interessante acompanhar esses pensadores. E o Cantillon também, spoiler, inclusive o Cantillon é o próximo capítulo, vai ser o capítulo 3. Mas vamos lá. É evidente que classificá-lo como um austríaco moderno seria um exagero, mas não nos esqueçamos, o mesmo pode ser dito a respeito de todos que nasceram antes de Calmenger. Depois de todos nascidos antes de Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises, Hayek, Murray Rothbard e outros, e que certamente daqui a 30 ou 40 ou mais anos podemos dizer os mesmos dos austríacos hoje vivos. Isso decorre do fato inquestionável que nenhuma doutrina ou escola de pensamento nasce pronta. Elas evolvem a partir do trabalho de pensadores que, baseando-se em intelectuais do passado, bem como de colegas seus contemporâneos, acrescentam suas contribuições originais. Se não fosse assim, teríamos uma história do pensamento econômico extremamente maçante, chata e estática. Talvez uma das poucas frases de John Maynard Keynes com que concordo seja a seguinte. Aqui está em inglês, mas eu vou traduzir, tá? As ideias de economistas e pensadores de filósofos políticos, tanto quando estão certas ou erradas, são mais poderosas do que são normalmente entendidas. Na verdade, o mundo é governado por um pouco disso. Homens práticos que acreditam eles mesmos serem capazes de serem isentos de alguma atividade
Perdão, reformulando. Homens práticos que acreditam eles mesmos serem isentos de qualquer atividade intelectual são geralmente escravos de algum economista defunto. Nota 46. Aqui tem a sua tradução, mas enfim, eu já fiz a tradução. E talvez essa seja também a única frase do Keynes que eu concordo. Mas enfim. Naturalmente, já que se trata de algo escrito por Keynes e, portanto, quase que por definição, sujeito a críticas e elogios apaixonados, controvérsia e revestido de fantasia das frases de efeito em que aquele autor era mestre, faço questão de acrescentar que ele deveria ter acrescentado que nem sempre o economista predecessor precisa estar morto. E, ainda que a palavra escravo é exagerada e mesmo descabida, simplesmente porque sempre somos, porque é assim, influenciado por algumas ideias que nos precederam, mas não significa que sejamos servos, súcubos ou escravos, desses que vieram antes de nós e de quem assimilamos algumas ideias. Podemos, inclusive, discordar com frequência de algumas delas. Hayek, por exemplo, foi influenciado por Mises, foi seu contemporâneo durante 74 anos de sua vida, assim como Karl Popper, seu contemporâneo durante 89 anos. Além disso, o próprio Keynes certamente recebeu a influência de alguns de seus contemporâneos, embora não fosse uma de suas características mais fortes, manifestar publicamente esses débitos. O Keynes é apontado como um cara que não dava muito crédito para quem influenciava ele, tá? Por fim, parece interessante mencionar em relação à obra Discurso, que como sabemos foi publicada muitos anos depois de escrita, que o ministro Tavante, do Grão-Duque Leopoldo II, empenhou-se em sua propagação, e para esse fim, uma das providências que tomou foi enviar, pelo Abade Nicole, uma cópia ao então ministro francês Turgot. Este imediatamente o elogiou como precursor do liberalismo econômico, mesmo com as ideias fisiocratas que certamente deve ter identificado no discurso. Podemos considerar, portanto, sem qualquer receio, que Bandini merece estar entre os grandes precursores da liberdade. E isso não é pouco, convenhamos. Então é legal ver como que era a dinâmica entre esses pensadores da época, né? Porque o Turgot, para quem não sabe, o Jacques Turgot, vai ser assunto do livro aqui também, tá? Então ele foi um cara que recebeu ali uma cópia do livro, ele olhou a cópia do livro, beleza, tá, legal, tá, isso aqui, leu e falou, tem umas críticas aqui, umas coisas talvez que eu discorde, mas realmente, pô, esse cara é bacana, é um precursor da liberdade. Talvez, assim, de todos os pensadores aqui do livro, o Bandini seja de fato o menos austríaco dos proto-austríacos. Ele tinha bastante coisa que a galera austríaca discorda, um pouco de mercantilismo, uma coisinha ou outra aí, enfim. Mas, assim, de novo, é uma coisa que o professor falou e eu vou falar bastante. Olhem o contexto histórico da época, entendam por que o cara estava escrevendo o que ele estava escrevendo, o que era a época que ele vivia e por que ele estava fazendo aquilo. Aí você vai conseguir entender um pouco da dinâmica dele e tal. Mas, isso posto, vou encerrar o capítulo por aqui. Agora, acabamos o capítulo 2, ficou um vídeo longo, como eu disse que ficaria. Vamos ao capítulo 3, que vai ser do Richard Cantillon. Esperem outro vídeo longo também, porque, enfim, o capítulo do Cantillon é longo, ele começa na página 153 e vai até a página 187? Não. Vai até a página 191, então são bastante páginas. Esperem outro capítulo longo. Vai sair aí, para quem estiver vendo no futuro, tudo vai estar na descrição aí, a série completa, se você estiver vendo ao longo dos dias que for saindo, né, originalmente em 2023. Aqui na descrição tem o link da playlist da leitura comentada. E se você estiver vendo isso no futuro, quando já tiver gravado a leitura comentada do A Grande Depressão Americana, que será o projeto 2024, ou também mais ainda no futuro do Man Economy and State, estará aqui na descrição as respectivas playlists também para você acompanhar. Se você chegou aqui até o final e gostou do conteúdo, peço encarecidamente que você colabore financeiramente com o canal para ajudar a manter o projeto vivo, através de doações via Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, em criptomoedas, ou via Pix através do contato.libertario013@gmail.com. Qualquer valor será muito bem-vindo para ajudar o canal. É um trabalho difícil, complicado, envolve leitura de vários livros, vários capítulos do livro, né? No caso vão ser 2 livros nessa questão. Horas e horas de gravação, depois horas e horas de edição, horas e horas subindo coisa para o YouTube, então é complicado, é complexo. Peço para que ajudem financeiramente se possível for. Deixem feedback, comentários, se inscrevam se você chegou até aqui e não se inscreveu. Então se inscreva no canal, acredito que você tenha gostado do vídeo se chegou até o final e não se inscreveu. Então se inscreve aí agora. Deixe na descrição, aí no comentário, o que você achou do vídeo, o que você está achando da série, críticas, sugestões, dúvidas, enfim, se for alguma coisa não clara. Marca um momento do vídeo aí se você tiver dúvida para eu ver o que eu estava falando, aí eu consigo explicar melhor para você, se ficou alguma dúvida.
Mas é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.